Ele escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat, Lekadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Desejo a todos Shabbat Shalom. O Eterno te abençoe e te guarde. Por favor, pode se assentar. E Hashem abençoe a tua família, tua casa, tua parentela. Possa falar o seu coração nesse dia de Shabat. Por favor, abra a Torá no livro de Bereshit. Gênesis, capítulo 37. Bereshit, Gênesis, capítulo 37. Nós estamos estudando a porção Vayeshev, e continuou a viver. Ontem à noite, nós estudamos o outro lado da história da vida de Yosef. Vamos dar continuidade. Capítulo 37 de Bereshit. Gênesis, capítulo 37, Baruch Hashem, dito seja Adonai. Bereshit, capítulo 37. Vamos começar. Bereshit, capítulo 37. Vamos começar com o verso 18. Quando os irmãos estavam em Dotã, buscando água, com certeza água, fonte de águas para o rebanho, eles o enxergaram à distância. Gênesis 37, verso 18. Eles o enxergaram à distância. E antes de Yosef chegar onde eles estavam, já haviam elaborado um plano para matá-lo. Já haviam elaborado um plano para matá-lo. Veja até que ponto chegou, o nível que chegou de ódio dos irmãos para com Yosef. Eles não tinham ódio do pai. Pelo fato do pai amar mais Yosef, privilegiar mais Yosef, colocá-lo como o líder sobre os irmãos, quando deu a túnica está lá de mangas compridas. Não foi o pai que eles passaram a odiar, entendeu? Eles passaram a odiar aquele que o pai privilegiou. Para mais detalhes, veja o vídeo de ontem à noite. Disseram entre si, vejam, o sonhador está chegando. Matá-lo e jogá-lo em uma dessas cisternas de água aqui. Então diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos, então, o que será de seus sonhos. No entanto, todavia, contudo, mas, sem ir, porém, Reuven. Quem era Reuven? Quem era Reuven? Quem era Reuven? O filho mais velho. O primogênito, Behorá. O primogênito, o que tinha primogenitura. O que deveria ser o líder dos irmãos. Reuven, quando ouviu isso, ele o salvou de ser morto por eles. Ele disse, nós não devemos tirar-lhe a vida. Como era o primogênito, qualquer coisa que acontecesse com qualquer um dos irmãos, ele seria cobrado pelo seu pai. Então ele pensou nisso. Reuven acrescentou, lancem-no em uma das cisternas da floresta, mas não levante as mãos contra ele.
Ele tinha a intenção, Reuven tinha a intenção de tirá-lo de lá mais tarde e levá-lo de volta para o seu pai. Prestem atenção. Ele tinha a intenção de tirá-lo de lá e levar de volta para o seu pai. Mas por que ele não fez isso? Essa é uma pergunta. Por que ele, sendo o mais velho, não exerceu o papel de liderança? Percebe-se que ele não tinha liderança sobre os irmãos. Porque se ele fosse um líder entre os irmãos, ele diria, não, vou levar de volta para o meu pai, ninguém vai tocar nele, ponto final. Mas por que ele não levou de volta para o seu pai? Por que ele não conseguiu realizar o seu intento? Porque ele não tinha poder sobre os irmãos. Ele não era um líder sobre os irmãos. Mesmo sendo o mais velho, primogênito. Baruch Hashem. Não só agora, mas em toda a vida de Reuven, ele nunca conseguirá implementar a sua liderança. A sua palavra nunca será colocada como prioridade. Ele nunca conseguirá mostrar, nem agora, nem depois, e nem durante os seus descendentes. Você nunca vai ver ninguém da tribo de Reuven, em nenhuma época de Israel, liderando nada ou fazendo algo pelo povo. Nada. A tribo de Reuven realmente é uma das tribos que são bem coadjuvantes, vamos dizer assim, na história de Israel. Muito pelo contrário, ela será uma das tribos de menor importância. Porque é uma das tribos que não vai querer atravessar mais tarde o Jordão por causa do gado que adquiriu. Ela, a tribo de Gade, e metade da tribo de Manassés. Veja que boa intenção, eu tenho a intenção de tirar de lá mais tarde. Ele tinha essa intenção, mas somente a intenção e não fazer e não praticar não adianta nada. Não adianta você ter uma boa intenção no coração, a intenção de fazer o bem e você não faz o bem. Não adianta você ter no coração o pensamento, saber o que é certo e o que é errado. E ter a consciência que deve fazer o certo. Desejar até fazer o certo. Planejar fazer o certo. Como ele planejou. Eu sei que o certo é fazer isso e eu quero fazer. Aí planeja fazer o certo, mas não faz. Não executa. Por quê? Medo de alguma coisa? Preguiça? Ou tem outras prioridades na vida? Uma coisa é você ter uma boa intenção, já é meio caminho andado. Você tem a consciência do que é certo. Você sabe o que é certo. Você sabe que a Escritura Sagrada é a verdade. Você sabe que a Escritura Sagrada liberta. Você sabe que obedecer aos mandamentos é o certo, é agradar o Eterno. Mas se você não faz, se você não pratica, se você não obedece, não adianta a sua boa intenção. Tem que praticar. Não basta apenas guardar no coração, não basta apenas aprender, não basta apenas entender as Escrituras. Você tem que praticar as Escrituras. Colocar em prática. Senão a sua intenção, a sua boa, a sua ótima intenção, não vai valer de nada. Não vai trazer nenhum benefício prático para você. Tudo se baseia na prática. Tem que praticar. Disse Yeshua, ensinou de forma magistral sobre isso, quando ele diz, olha, uma pessoa que tem boa intenção, uma pessoa que entende a Escritura, ouve as palavras e não pratica, é como uma pessoa que faz a sua casa na areia.
E quando vem as tempestades, quando os rios enchem, derruba aquela casa e grande é a queda. Mas uma pessoa que ouve a palavra e coloca em prática, ouve a Torá e pratica a Torá, ela edificou sua casa sobre a rocha. E pode vir tempestade, os rios podem transbordarem, podem tentar contra essa casa, podem tentar derrubá-la, mas não conseguirão. Ela não cairá, porque ela está firme. Essa é a pessoa prudente. A pessoa imprudente, como Reuven, ela tem até boa intenção. Ela ouve a Torá. Ela sabe que é correto. Ela sabe os ensinos de Adonai, que são os conselhos mais preciosos do universo. Mas ela não pratica. Yeshua também fala sobre isso na festa de Sukkot, quando fala das 4 espécies diferentes. Ou seja, o semeador que saiu e tentou 4 vezes plantar, lançar sementes. Somente uma prosperou. Somente uma deu certo. E esse é aquele que ouve a palavra e pratica. Os outros ouvem a palavra, mas ficam com medo de alguma coisa. Seja por causa dos bens materiais, seja por causa da pressão familiar, seja por causa dos ensinamentos desse mundo, dos prazeres desse mundo, das facilidades desse mundo, caminho largo. Acabam desistindo de praticar, não praticam. E, obviamente, se você não pratica, a palavra não é consolidada. Os sábios comparam a prática da Torá com o acendimento da menorá. Eles dizem o seguinte, que a menorá é você, é a sua vida. O óleo puro, o shemen, hazait, o azeite, shemen, azeite, da oliveira, puro, de primeira prensa. São os ensinos de Adonai, os mandamentos, a Torá. Então, você é a menorá, o azeite que precisa para queimar e trazer luz, são os mandamentos, as instruções, os ensinos. Mas perceba, se tiver a menorá, tiver o azeite nas lâmpadas e não queimá-los, é como se não tivesse nada, é como se não tivesse azeite. Ter azeite na menorá ou não ter azeite é a mesma coisa se ele não está sendo queimado, porque ele não vai iluminar nada. O azeite sozinho não ilumina, o que vai iluminar é a queima do azeite. A queima do azeite é justamente a prática dos mandamentos. E quando você pratica os mandamentos, o que acontece? O azeite é queimado e produz luz. E Yeshua disse, vocês são a luz do mundo. E se vocês não praticarem os mandamentos, não adianta, não vai iluminar ninguém. E depois ele diz, por isso vocês não devem pensar que eu vim abolir a Torá. Ele fala isso logo depois de dizer sobre a luz do mundo. Capítulo 5 de Matitiahu, verso 15, 16, aí depois vem o verso 17. Não pense que vim abolir a Torá e os profetas. Não. Vim torná-los plenos. A justiça de vocês deve exceder a dos perushim e dos soferim, a dos fariseus e dos escribas. Senão vocês não alcançarão o mundo vindouro. A justiça deve exceder. Vocês devem praticar os mandamentos. Vocês devem ser luz. Vocês não podem acender a menorá e colocar uma vasilha que vai tapá-la e não vai iluminar nada. Vocês precisam praticar os mandamentos. Ter uma boa intenção,
ter apenas a boa intenção, ter o pensamento correto, responder de forma correta as coisas. Isso tudo só será realmente importante quando houver a prática. A prática é que ilumina as pessoas. Você pode falar o tempo todo para as pessoas, mas é justamente o seu testemunho, a prática dos mandamentos, você colocar em prática, que vai iluminar as pessoas e vai fazer as pessoas serem iluminadas pela Escritura. A falar-se apenas, falar, e não praticar nada, não adianta, não resolve, não ilumina a vida de ninguém. Lembre-se, por exemplo, de outra parábola de Yeshua, relacionada também com isso, quando ele fala das 10 virgens. 10 virgens. Todas prontas para o casamento com o noivo. Das 10 virgens, todas eram virgens, todas tinham boa intenção. 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. Não quer dizer que elas eram tortas. Não quer dizer que elas já traíram o noivo antes até do casamento. Eram virgens também, mas eram imprudentes. E o que é ser imprudente? Palavra e não praticar. E elas não tinham mais óleo para queimar. Faltava mais Torá, mandamentos e praticar. E elas não tinham, porque tinha acabado. Muito bem, Leonardo. Yaakov, ele fala claramente que a fé sem as obras é morta. Fé, confiança, emuná, sem a prática dos mandamentos, ela é completamente morta. É como a menorá com o azeite e sem queimar o azeite. Tem tudo, não tem o azeite. Hoje à tarde nós vamos falar sobre Hanukkah e está muito na minha mente, está bem viva na minha mente, porque eu estudei um pouco sobre isso essa semana, sobre Hanukkah. Todo ano eu estudo, leio as mesmas coisas. Está bem vivo na minha mente sobre Hanukkah, sobre acender. Hoje à tarde a gente fala sobre isso. Não existe uma fé verdadeira sem as práticas que comprovem essa fé. Não existe você dizer que tem fé, que a justiça do Eterno está em você, se você não pratica a justiça. Não, Yaakov, ele diz, não adianta você dizer que tem fé e quando você vê uma pessoa passando fome, você diz para ela, ô, rapaz, você está com fome, você deve se alimentar realmente, mas você não dá alimento nenhum para ela. Que fé é essa? Ou você vê alguém sem uma roupa, com frio, e você não coloca um cobertor nela, não leva um cobertor para ela. O que adianta? Você dizer para ela simplesmente, você deve falar o óbvio. Olha, você está com frio, você deve se cobrir. Certo, mas eu não tenho com que me cobrir. Mas você deve se cobrir. Mas eu não tenho com que me cobrir. E você não pratica, você só fala. Não adianta dizer que tem fé, não adianta dizer que tem fé e não praticar. Veja, esse verso de Reuven, ele tinha a intenção de tirar de lá mais tarde, levar de volta para o seu pai. O final do verso 22, melhor dizendo, capítulo 37, é realmente, sem dúvida nenhuma, um exemplo clássico da pessoa que ouve a palavra, tem boa intenção, mas não pratica. Não adianta. Verso 23. Por isso, quando Yosef chegou até onde estavam seus irmãos, eles lhe tiraram a Ketoret Passim, a túnica de mangas compridas, não túnica colorida, túnicas de mangas com túnica talar,
Ketoret, que vai do pescoço ao calcanhar. E Passim, passando as mangas, indo até os punhos. Ou seja, alguém que não vai pegar no pesado, que vai ser o líder dos irmãos, o líder dos pastores. Eles eram pastores. Ele seria o chefe dos pastores. Eles tiraram aquilo dizendo, você não será o nosso líder nunca. Você não tem capacidade de ser o nosso líder. Tiraram a túnica e o jogaram em uma cisterna. A cisterna estava vazia, não havia água nela. Era um ano de seca em Israel. Por isso eles subiram, eles foram para o norte em busca de água. Porque se tem um lugar que tem água em Israel é no norte. Porque é de lá que vem o degelo do Monte Hermon, o rio Iardém, o Jordão. Então eles foram subindo para ver se encontravam algum desses braços do Iardém, algum desses afluentes que poderiam encontrar água nesses poços. Foram a Shechem, que é um vale, uma região mais baixa, não acharam. Foram a Dotã, também você vê que não tinha água. Um poço que não tem água. Esse poço existe até hoje lá em Dotã. São vários poços, né? São 3 ou 4 poços nesse lugar. Eram 3 ou 4. Eles existem até hoje. É difícil dizer qual é o poço que jogaram Yosef. Alguns afirmam claramente, piamente, ser esse aqui. O outro diz, não, é esse aqui. Para saber qual foi o poço, é meio complicado. Foi em Dotã. Dotã vai aparecer novamente nas escrituras em que evento? Quem lembra? Quem sabe? Dotã não aparece só aqui nesse lugar, não. Vai aparecer em um evento mais na frente nos profetas. Quem lembra que evento? Quem sabe que evento? Muito bem. Ouve, meu. A primeira pessoa que eu vejo responder de primeira, ainda responder correto. Eliseu. Quando ele estava em Dotã, foi quando ele recebeu a notícia de quê? Que notícia? Qual a notícia que ele recebeu? Exatamente. O rei da Síria iria atacar Israel. Né? Iria atacar Israel. E aí, o rei de Israel ficou tremendo, né? E Elisha disse, por que vocês estão com medo? Não vai acontecer nada. Quando eles chegaram, quando o exército chegou, o que aconteceu quando o exército chegou? O que aconteceu? O que o Eterno fez? O exército viu um exército maior que o outro. Para o Hashem. Anjos e mais anjos. Só que quem enxergou esses anjos? O exército. Assim como aconteceu em 1948, durante a Guerra de Independência de Israel, quando quase 5 milhões de árabes, 5 milhões de árabes, contra 400 mil israelitas, contando crianças, mulheres, idosos. E eles conseguiram vencer essa guerra. E foi o dia chamado o Dia da Vergonha. O Dia da Vergonha para os muçulmanos. Até hoje, eles se lamentam sobre isso e não conseguem, e buscam explicações, e muitos soldados que recuaram naquele dia disseram, vê claramente com seus olhos um exército imenso vestido de branco. E por isso eles fugiram, com medo. Se repete a história.
Bom, então chegam em Dotã, eles chegam em Dotã, tiraram a sua túnica, lançaram em uma das cisternas da floresta. Essa cisterna não tinha água. Cisterna é a palavra bor em hebraico. Poço, bor, poço, cisterna. É um buraco onde se armazena água, se tem água, se tira água. Então, eles se sentaram para comer sua refeição. No original diz, eles se sentaram para comer pão. Agora, como eles conseguiram comer pão com o irmão naquela situação vexatória? Nu, dentro de um buraco. Ele estava nu, né? Que foi tirado a túnica dele, ele estava nu. Se tivesse alguma proteçãozinha nas partes íntimas, somente. Mas como os irmãos conseguiram comer essa refeição? Mas assim que levantaram os olhos, viram diante deles uma caravana de Ismaelim, procedente de Gilad. Seus camelos estavam, fica bem próximo, esse local, Dotã, fica distante uns 15 a 20 quilômetros de Shechem. Esse local fica mais para o oeste. E vai ficar próximo de onde hoje de onde sempre foi, na verdade, Megiddo. E mais um pouco ao leste, você vai encontrar a região de Gilad, que é onde está, onde aconteceu muito tempo depois, que tem a ver também com os Midianim, que estão vindo aqui também na história, aonde teve o confronto entre Gideão, e os Midianim e povos que se agruparam a ele. Essa mesma região. A região do Monte Gilad. Então, percebam. Ismaelim. Quem são os Ismaelim? Os ismaelitas. Os descendentes de Ismael. Mas aqui você tem que entender o seguinte, não é apenas os descendentes de Ismael. Não é apenas os descendentes de Ismael. Só um minutinho. Deixa esse barulho passar aqui. Não é apenas os descendentes de Ismael. Vocês têm que entender que os Ismaelim é uma junção de Ismael, que era egípcia a mãe, e Abraham o pai, descendente de Shem. Ham e Shem unidos. Ham, o filho de Noah, e Shem, o filho de Noah. Há uma junção dos dois. Ismael, que vai nascer, ele vai se casar com quem? Quem a mãe deu a Ismael para se casar? Não sabemos o nome, mas sabemos de onde ela é. Uma egípcia, está escrito no livro de Bereshit. Então Ismael se casa com a egípcia. Então, duplamente sangue egípcio. Tanto da parte da mãe, os descendentes de Ismael vai ter sangue egípcio, tanto da parte da mãe, como também da avó, né, da mãe de Ismael, como também da esposa de Ismael, egípcia também. Mitzrayim, descendente de Ram. Aí vai nascer os descendentes. De uma das filhas de Ismael, essa filha vai se casar com Midian não. Calma.
Estou falando de outra coisa. A filha de Ismael vai se casar com Esaú. Uma das filhas, ou a filha de Ismael se casará com Esaú. Sabe? E após esse casamento vai surgir os Edomitas, Edom, descendentes de Edom. Então, quando fala Ismaelim, você não tem bem certeza se são apenas descendentes de Ismael, dos filhos de Ismael, ou se também pode ter a junção com Edom. Mas vamos dizer que não tem a junção aqui com Edom, apenas com os filhos de Ismael. Nevaiot, por exemplo, é um dos mais conhecidos. Então, nos descendentes de Ismael, eles têm a maior quantidade de sangue, vamos dizer, do Egito. Tá? Ismael tem bastante sangue egípcio. E é justamente o que vai acontecer. Eles estão indo para o Egito. E quando eles veem essa caravana de Ismaelim, procedente de Gilade, seus camelos estavam carregados com resina aromática, bálsamo e ópio. Resina aromática, bálsamo. Esse bálsamo, na região de Gilade, tinha bastante. E eles trazem esse bálsamo para quê? Para vender no Egito. Porque era o centro econômico do planeta. O lugar mais rico do planeta era o Egito. Eles estão indo para lá para vender. Eles eram mercadores, como são até hoje. Você vai em Jerusalém, por exemplo, você vai no mercado árabe. É o mercado onde se mais faz negócios. É o mercado árabe. Eles compram e revendem. E vendem caro, viu? Não pensa que no mercado árabe você vai comprar barato, não. É porque os árabes fazem o seguinte, um produto que custa 10, eles vendem por 100. Aí ele vai dizer, não, eu vou lhe dar um desconto, você vai comprar por 40. Aí você fala, cara, que desconto incrível. Aí você chega lá no mercado judeu, o produto é 10. Se você pede um desconto, ele não tem desconto, é 10 e acabou. Mas é o preço justo. Mas o árabe, ele diz, não, eu vou te dar um desconto aqui incrível. Não quero. Não, eu vou te fazer por 30. Pronto, eu te faço por 20. Aí você fala, o produto custa 100, ele me fez 20, que negócio bom que eu fiz. Foi um descontão. Eles sempre foram mestres nessa arte de fazer negócios. Tanto que nesse próprio texto eles farão negócio com Yosef. Seus camelos estavam carregados, tal. Estavam a caminho do Egito. E Yehuda, verso 26. Vai Omer e Yehuda, El Echav, e falou Yehuda, Yehuda, para os seus irmãos. Ma Betzá ki Naharog, El Achinu, Vehisnu, Et Damo. Que vantagem teremos se matarmos nosso irmão? Que vantagem teremos se derramarmos o sangue do nosso irmão e lhe cobrirmos o sangue? Temos. Lehu venim kerenu la Ismaelim ve yadenu al terri vo ki ahinu besarenu hu vaishmeu echav. Vamos vendê-los aos Ismaelim em vez de matá-lo.
com nossas mãos. Afinal, ele é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos o ouviram. Vaishmeu, e ouviram Echav, seus irmãos. Por causa disso, Yehuda carregou a culpa pelo evento de Yosef. Por causa disso, Yehuda, Judá, o nome que sua mãe Lea deu a ele, louvor, porque eu louvarei ao Eterno, pois ele me deu mais um filho. Ela desistiu de colocar nome que chamasse a atenção do marido. Por exemplo, Reuven, vejam, um filho, venha morar comigo. Depois, Shimon, ouça-me, mais um filho. Depois, Levi, união, una-se a mim. E aí ela desistiu e o quarto filho, ela disse, não, dessa vez eu vou louvar a Adonai. E por isso colocou Yehuda. Yehuda é bem interessante, que é justamente ele que será escolhido dentre todos os filhos de Israel. É a tribo que o Eterno escolheu para vir o Mashiach, o rei ungido. Yeshua, para o Hashem. Essa tribo. Mas logo Yehuda, que vendeu Yosef. Yehuda, como você faz isso? Daí começou, ao longo da história, as pessoas criarem uma imagem dos judeus, porque judeu vem de Yehuda, Judá, Yehudi, de pessoas extremamente ligadas ao dinheiro, com amor ao dinheiro, sem precedentes, a ponto de vender o próprio irmão, a ponto de vender a própria família. Daí que se criou a cultura, desde o mundo antigo, do amor dos judeus ao dinheiro. Isso não é verdade. E essa cultura se espalhou muito, que muitos judeus acabaram pensando, já que falam isso de mim, eu vou ser assim mesmo. Mas isso não é verdade. Yehuda, ele carregou desde então a culpa, que não é só dele, mas de todos os irmãos. Mas ele carregou sozinho. O texto diz, no verso, ainda no verso 28, é 28? É, 28. Presta atenção no verso 28. Vá yaveru anashim midianim socharim vaishru vayalu et Yosef min habor. É muito importante para entendermos mais na frente. Min habor. Olha só o que diz o texto. Quando os midianim, mercadores, soharim, passaram por ali, eles tiraram Yosef da cisterna, bor, do poço. Tiraram Yosef min habor, do poço. Vaim keru et Yosef la Ishmaelim be Ezrim Kasef. Ezrim é o quê? Ezrim. Achat, Shtaim, Shalosh, Arba, Hamesh, Shesh, Sheva, Shmone, Tesha, Eser, Achat Ezre, Shtaim Ezre, Shalosh Ezre, Arba Ezre, Hamesh Ezre, Shesh Ezre,
Sheva Ezre, Shimon Ezre, Tesh Ezre, Ezrim. 20. 20 moedas de prata. 20 moedas de prata. Para os Ismaelim. Mas peraí. Quem comprou Yosef? Os Ismaelim ou os Midianim? Porque o texto aqui fala que quem tirou Yosef do poço foi os Midianim. Mas quem comprou Yosef foi os Ismaelim. O verso 36 do capítulo 37, o último verso do capítulo 37, diz que os Midianim venderam Yosef para Potifar. Quem comprou Yosef? Os Midianim ou os Ismaelim? Hã? Não, quem comprou Yosef dos irmãos foi os Ismaelim ou os Midianim? Os Ismaelim. Mas quando chegaram, no mesmo momento, passava uma caravana dos Midianim, que eram mercadores. Então, o que é que os Ismaelim fizeram? Venderam para eles. Eles compraram por 20 moedas de prata. Um mês de trabalho de qualquer trabalhador sempre foi 30 moedas de prata. Sheloshim. Kesef. 30 moedas de prata. Você vendeu um escravo para trabalhar com você a vida toda. Por quanto? 20 moedas de prata. Que negócio, meu amigo. Quem não queria uma coisa dessa? Um jovem bonito. Bonito de corpo, bonito de rosto. Forte. Bonito de corpo quer dizer que é forte. Né? Não é um magrelo. Um raquítico. Um seco. Ele era o mais bem alimentado da casa dele. Você acha que quem é que comia melhor na casa de Yaakov? Se Yaakov amava mais a ele que os irmãos. As melhores coisas que comiam era Yosef. A melhor parte de um carneiro, a melhor parte de um cordeiro, o filé, quem comia? Yaakov também comia, também, com certeza. Mas Yosef. As refeições que eram feitas, a preferência era sobre o que Yosef gostava. Entendeu? As melhores sobremesas eram Yosef. Yaakov era metido a cozinheiro. Vocês já viram ele cozinhando, fazendo cozido? Então, ele tirava logo de Yosef. Yosef. Não queremos comprar gás, pessoal. Podem passar, podem ir embora. Se Yaakov ainda está vivo, não seriam os descendentes de Esav só os filhos dele. Não entendi bem o que Leonardo quis colocar. Já foi há 10 minutos atrás, né? Então não entendi. Se Yaakov ainda estava vivo, não seria os descendentes de Esav, só os filhos dele. Não entendi bem. Não entendi o que ele quis dizer. A idade. Não. Muito bem. Vamos lá. Pelo tempo, né? Não daria tempo ser já os filhos de Esav com as filhas de... Seria isso? As filhas de Ismael? Bom, vamos lá. Os Ismaelim compraram por 20 moedas de prata, uma bagatela, menos do que o valor de um trabalhador. Por isso, tem uma profecia sobre Yeshua que diz que ele seria vendido por 30 moedas de prata. Está no livro de Zechariah, o profeta. Yehuda, novamente Yehuda, olha o nome dele, Yehuda. Yehuda Iscriot. Aí Jerônimo colocou Judas para... Não, poderia ser sim, poderia. E já havia passado 20 mais 10, 31 anos, né? 31 anos do momento que ele saiu. Mas como foi nesse momento que ele se casou quando tinha 45 anos, quando ele se casou com Esav,
Quando Esaú tinha 45 anos, foi esse momento que ele se casa com a filha de Ismael. Passaram-se 31 anos. Realmente não daria tempo dele casar e ter... Só se fossem filhos bem novos, né? Bem novinho, bem... Vamos considerar que são realmente os... Tem razão o Leonardo. Considerar que são os descendentes de Ismael. Essa filha dele. Achei que filha de Ismael. Não, aqui não tem nome, eu não falei que era a filha de Ismael. Eu falei que era a esposa de Ismael, que era um egípcio. Foi essa que eu disse que não aparece o nome. A esposa de Esaú aparece o nome, sim. Quem comprou Iosef da mão dos irmãos foi os Ismaelim. Eles venderam para os Midianim, que já tiraram do poço. Fizeram uma transação com os Midianim. Vocês vão tirar do poço? Não sei qual foi a transação. Mas a transação incluía tirar Iosef, a mercadoria, do poço e levá-lo e negociar lá no Egito. Não sei como foi essa negociação. Se eles iriam receber ainda, de quando fosse negociado, uma parcela, ou se já venderam diretamente para os Midianim. Então se juntou nessa negociação os Ismaelim e os Midianim. 20 moedas de prata, abaixo do valor de mercado. Por isso vendeu tão rápido e tão fácil.